Olá, Duda! Sexto episódio, Duda! Mas, Caramba! quem diria aí, velho? Sexto episódio. Sexto episódio e eu tava numa ansiedade. DNA Cash. Tava numa ansiedade, Duda, pra chegar esse sexto episódio que você não Rapaz, acredita. Porque o quinto foi uma pancada. Quem não viu o quinto, volta aí. Vai lá no quinto pra depois vir aqui no sexto episódio. Não. Tem todo um passo a passo primeiro. Primeiro você se inscreve no canal. Isso. Primeiro você se inscreve no canal. Depois você compartilha com todos os seus amigos. A gente precisa manter esse canal forte. Vocês sabem, vocês entendem mais de rede social do que a gente. A gente Exatamente. é criancinha nesse negócio, né, Duda? Isso. Então vocês sabem, quanto mais interação tiver, mais forte, mais mensagem o Instagram vai entregar para outras pessoas. Exatamente, né? o YouTube também. Vai lá no nosso YouTube, DNA Cash. DNA Cast. E se inscreve. Se inscreve. Dá uma curtida lá em todos os nossos episódios e compartilha o que você achar algo interessante se tocou você. Acabamos no sexto episódio, volta pro quinto. Caramba, o quinto Duda, foi o quinto uma... Você passou uma mensagem sobre empreendedorismo, cara. Você mostrou... você abriu seu coração aqui pra Hoje, gente. naquele quinto eu abri o coração, realmente você me fez assim, tocou fundo. Bacana, então vamos lá, hoje é o sexto episódio. E hoje a gente vai falar de quê, Duda? Estratégia para se tornar um grande líder. Estratégia para se tornar um grande líder. Então hoje a gente vai falar de empreendedorismo de novo. De novo, a gente vai tocar um pouco sobre empreendedorismo, né? Você gostou desse assunto, viu? Rapaz, é que quando a gente fala de liderança, quando você fala em liderança, Ronaldo, aí eu recordo um pouco da minha infância, né? Na minha infância, em minha rua, eu era um líder ali da galera da bagunça, né? Ali de jogar gude, de aprontar algumas coisas ali na rua, quando era guri. E você acabava determinando atividades, o que cada um ia fazer. Mas você não era fortão assim, não, né? Eu vi umas fotos suas ano passado. eu era bem magrinho, rapaz. Um franguinho. Um franguinho. E aí, eu acho que o contexto do líder já parte daí, né, Ronaldo? Fala um pouquinho sobre o que é que você acha desse contexto de a gente distribuir atividades. Porque tem aquele líder que quer fazer tudo, né? Aí eu faço tudo. Eu já fui um pouco esse líder de querer resolver tudo, querer fazer tudo. E tem aquele líder que melhor faz a gestão dos problemas ou do contexto que tem que resolver ali, distribuindo as atividades. Duda, eu já falei aqui no primeiro podcast, se eu não me engano, eu fui criado dentro de um ambiente familiar que ninguém empreendia, ninguém imaginava que o futuro fosse ser empreendedor e que o meu futuro fosse empreendedor, eu não fui doutrinado para isso. Então eu não fui doutrinado para ser líder, né? Eu não cresci entendendo sobre liderança. Eu segui alguns exemplos, tinha alguns amigos que tinham um poder de persuasão maior, mas eu nem tanto. Mas a vida, eu sempre vivi uma vida e a partir do momento que eu vim morar na capital, vim morar sozinho, eu vivi uma selva. Eu vivi uma selva. Eu tenho um grande amigo meu que ele tem uma frase que, se você quiser anotar essa frase, é uma lição para minha vida. Inclusive, esses dias eu liguei para ele e falei essa frase. Ele me dizia o seguinte: você, para sobreviver nesse mundo, você tem que ter muita fome e vontade de comer. Então, assim, eu tinha fome, Duda, muita fome. Ele brigava: meu irmão, você tem muita fome e vontade de comer. Então, eu precisava aprender os processos. Eu precisei aprender os processos. Eu precisei aprender a entender como funcionava o mercado. A partir do momento que eu quis empreender, eu precisei aprender a liderar, porque é necessário, tá? Mas uma das coisas que me motivaram muito e me trouxeram muito benefício nessa missão, talvez eu tenha aprendido naquela fase familiar lá, que foi aprender a gerir emoções, né? Então eu acho que a gestão das emoções é uma coisa que é incrível, né? E você, quando você aprende a gerenciar as emoções, você aprende a avaliar as oportunidades, a avaliar as pessoas, a conhecer um pouco mais sobre o cenário em que você está engajado. E aí vem as lições. Talvez eu tenha aprendido muito sobre liderança vendo outras pessoas. Inteligência emocional. Sobre inteligência emocional. Como é que você
o tratar ali no seu dia a dia com várias pessoas com personalidades diferentes. Diferentes. E aí isso é uma característica muito forte de um líder, né? Que você não pode tratar uma pessoa que tem um gênio forte, né? Da mesma maneira que você trata uma pessoa que tem um gênio mais de absorver as coisas, de fazer o que você... algumas atividades ali que você determina, algumas tarefas, de uma pessoa que é muito mais ríspida. E às vezes essa pessoa ríspida você trata de um jeito, mas ela vai desenvolver as mesmas tarefas que foi direcionada. Esse seu perfil que você trouxe aí na sua adolescência, de estar inserido no meio, que você, às vezes, determinadas tarefas, isso, né? As pessoas seguiam, eu vejo isso presente nos meus filhos também, tá? Eu acho que não existe uma fórmula correta para você se tornar um líder. Não existe uma forma única. Existem vários caminhos, né? E você tem que entender os potenciais. Aí você tem que ter um autoconhecimento. Você tem que conhecer muito sobre você, sobre as suas capacidades e conhecer sobre o cenário que você está inserido. Né? Aí você tem que começar a entender as pessoas que fazem parte também do seu convívio, tanto social como do convívio do seu empreendimento. Isso que você falou aí é perfeito, porque eu recordei de uma história aqui do meu tempo de graduação, né? Meu tempo de graduação, a partir do terceiro semestre da faculdade, Ronaldo, eu comecei a estudar muito, né? Porque eu fui influenciado por um professor que ele estudava muito. Então eu acabei tomando ele como espelho e eu andava com ele pra cima e pra baixo, fazia as coisas dele. Já viu aquela coisa que aquela pessoa que você serve? Eu acabava servindo ele. Eu fiz faculdade em Feira de Santana e ele morava em Salvador. E aí ele ia pra Feira de Santana dar aula. E aí chegava lá, a gente saía com ele pra comer, eu servia. Não, professor, aqui, ó, dá pra levar o senhor aqui. Então eu servia ele de alguma maneira, né? Você honrava ele? Isso, honrava ele. Rapaz, eu comecei a andar muito com ele e eu comecei a ter as mesmas características dele. Comecei a gostar de estudar mais, não sei o quê. Rapaz, quando chegou no sétimo semestre da faculdade, eu tinha uma autoridade que todo mundo me respeitava. Pela autoridade que eu me tornei, pela influência desse professor. E aí eu acabava tendo uma característica... Não era a aproximação que você tinha com ele que influenciava os outros. Foi o que você aprendeu com ele. Isso. Tá. O que eu aprendi com ele acabou influenciando o meu modo de agir e as pessoas acabaram me vendo como um líder. Então, quando tinha algum problema na sala, Eduardo, tá acontecendo isso com tal professor. Eduardo, tá acontecendo isso com tal professor. Você falou aí, eu recordei disso. De como isso aconteceu, né? O conhecimento, às vezes, pode levar a gente a se tornar tem uma liderança, uma referência, se você saber fazer o jogo ali e saber a inteligência emocional de cada indivíduo. Eu acho que foi esse o caminho que eu aprendi a trilhar. Eu buscava conhecimento a respeito dos assuntos qual eu queria estar inserido, no meio que eu estava inserido, e a partir daí, a partir do momento que eu me mostrava capaz, as pessoas começavam a me olhar de forma diferente. Aí vem a segunda questão, que é a empatia. A empatia. É você entender no outro como você também gostaria de ser tratado, né? Então você começa a observar a verdade que o outro vive, o momento, o cenário que ele está inserido e como você se comportar em relação a esses fatores. Um dos maiores líderes, que a gente até estava falando aqui nos bastidores, da humanidade, né? Do mundo. O Mandela, ele tinha isso aí. Nelson Mandela, ele tinha empatia com as pessoas. O Nelson Mandela, eu não sou doutor no assunto Nelson Mandela, tá? Assim, admiro, não tem como não admirar um ser humano como ele. Mas uma das coisas que eu me lembro e das coisas que eu li, o Mandela, ele foi muito injustiçado, né? Ele foi preso e dentro da cadeia ele foi muito torturado. Inclusive, tem mensagens, bem legal, filme, né? Tem muita coisa, muito conteúdo a respeito disso. E quando ele saiu da cadeia, ele não culpou ninguém, ele não se vitimizou por aquilo que ele passou, ele seguiu em frente. Eu acho que foi uma lição incrível que ele transmitiu para a humanidade. E pessoas que
tiveram participação, inclusive, nas torturas dele, direto ou indiretamente, mas que eram capazes em determinados assuntos, ele trouxe para governar o lado dele. Então, assim, ele não fez seleções por simpatia, ele selecionou por capacidade. Eu acho que mostrou um equilíbrio emocional gigantesco, né? E uma capacidade de gerenciar emoções e pessoas, né? Eu acho que é uma referência. Você tocou bem aí, citou bem uma pessoa aí E ele era um líder pacificador, né? Completamente. Pacificador. Aí teve aquela questão, depois da morte de 69 negros, né? Naquela confusão com os policiais. Tem até um filme que retrata bem a história aí do apartheid, né? Depois daquela situação que morreram 69 negros, que aí teve uma distorção um pouco, mas a inteligência emocional dele foi um fator relevante para ele se tornar um grande líder. Não, ele, o Martin Luther King e tantos outros, né, na humanidade, né? O Jesus Cristo, né? A gente falando sobre equilíbrio emocional, gestão das emoções. Ontem eu fiz pro meu canal do YouTube, o Ronaldo Almeida, né? Eu fiz uma postagem e que eu falo justamente sobre isso, sobre uma passagem bíblica e que Jesus estava no Mar da Galileia e ele estava se preparando para fazer uma pregação, e os apóstolos Pedro e Paulo, eles foram para o mar pescar. E eles passaram a noite inteira ali e não pescaram nada, né? E nessa passagem, Jesus ele continua mantendo o foco dele, que era transmitir a mensagem, né? Então ele se manteve totalmente equilibrado, até porque ele tinha certeza que o milagre aconteceria. Porque se você tá focado no seu objetivo, você crê, aquilo já se materializou na sua mente, com certeza aquilo vai se realizar no mundo físico também. Então ele sugeriu, orientou que eles jogassem a rede no amanhecer do lado direito do barco, e os caras fizeram uma colheita gigantesca. Mas o que chama a atenção ali naquela passagem é que os próprios apóstolos, eles chegaram a questionar Jesus. Ele falou, pô, mas eu sou especialista em pescaria, e você que nunca pescou nada, vem falar, joga a rede do lado direito que vai pegar peixe, eu vou fazer isso. E assim foi feito, eles jogaram e surpreenderam, porque foi uma colheita de peixes, assim, pegaram 153 peixes grandes, né? Então foi uma coisa muito bacana. Então, saber gerenciar as emoções é um detalhe muito importante na mente empreendedora, né? Isso acaba fazendo, Ronaldo, você gerenciando as emoções e tratando com pessoas com características diferentes e fazendo com que ela siga alguma determinada colocação, né, do líder, né? O líder tem esse papel. A gente tem aquele líder que ele tem os problemas, mas ele quer resolver todos os problemas. Isso é um líder muito ruim. Não é legal. Não é legal. E tem aquele líder que ele delega funções, né? Até por crescimento de uma empresa, um líder, de maneira geral, quando você tem uma estratégia de liderança bem empregada dentro da empresa, a empresa tem uma tendência de crescimento. Você não vai conseguir resolver todos os problemas e você não é especialista em todos os problemas. Um dos erros grandes, Duda, e talvez no seu formato de negócio você já enxergou isso desde o início, é você saber delegar funções. Saber delegar funções. O cara abre uma pequena empresa e ele é o faz tudo da empresa. Ele não tem tempo de planejar nada, o próximo passo, porque ele está tão atribulado naquela rotina do dia a dia. Ele chega, ele tem que fazer, ele tem que limpar o chão, ele faz todos os processos, ele não sabe delegar nenhum processo e ele não tem tempo para ganhar dinheiro, pensar, não tem tempo para prosperar. Você, dentro do seu formato, você precisou de um profissional para fazer a pizza. Isso. Mas tem empresas que o cara, ele é a pessoa, ele é o tudo. Ele é o cara que organiza, é o que vende. De repente ele está dentro de uma área de varejo, onde ele compra e vende, uma hipótese. Ele poderia contratar uma pessoa para cuidar da gestão dele, da parte contábil, que é muito importante, é uma base. Ele não faz. Porque ele não vê aquilo como um investimento, ele vê aquilo como uma despesa dentro do negócio dele. Ele não contrata uma pessoa para auxiliar ele, para ele ter tempo, porque eu acho que o empreendedor, ele precisa ter uma cabeça que tenha tempo, que ele consiga estar exercitando essa capacidade de desenvolver novos negócios e novos caminhos para o negócio que
que ele assumiu. E isso aí que você falou, Ronaldo, o cara que tem uma estratégia boa de liderança, ele quer aumentar a venda da empresa, né? Que acho que é o ponto primordial da empresa. Lógico. É vender, aumentar vendas. Se ele tá ali o faz tudo, né? Aquela ideia de a empresa só cresce com o olho do dono, né? Tradicional. Essa tradicional, que o dono tem que Quem estar dentro. Quem faz engordar o boi é o olho do dono. O dono tem que estar dentro, tem que estar resolvendo tudo ali, senão o negócio não engorda. E não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim. Por quê? Porque para você aumentar vendas na sua empresa, você tem que ter estratégias. E o cara que é o líder e tem as estratégias de liderança e sabe delegar as funções, ele vai pensar em criar novas estratégias. E essas novas estratégias ele vai distribuir entre seus liderados e, consequentemente, aquilo ali vai trazer um aporte maior de vendas, vai atingir mais pessoas. Acho que esse é o principal pensamento de uma pessoa que tem estratégias de liderança. Ele é um bom líder, né, e sabe gerenciar bem o negócio. Outro erro que é frequente, Duda, é que você não contrata as pessoas pela capacidade, muitas vezes. Você contrata pela simpatia. Isso. Currículo é uma coisa meio suspeita nos dias de hoje. No dia de hoje, né? muito. Você há de concordar comigo que a pessoa vai fazer um currículo, eu recebo vários, e às vezes eu surpreendo como é que o cara tem 22 anos e ele tem 10 anos que ele nunca ficou um dia sem trabalhar. É até engraçado, você que está assistindo o currículo, criando o seu agora, pelo amor de Deus, não cometa essa falha. Você foi empregado em 2019 e o cara chega assim, currículo, comecei a trabalhar em 2019, de janeiro a março trabalhei na Free. Do dia de abril a não sei quanto de dezembro trabalhei não sei aonde. De janeiro ele não ficou um dia, ele não recebeu nenhum seguro-desemprego na vida, né? Porque ele ficou ali empregado com frequência. Então o currículo hoje é uma coisa que não credencia ninguém. Não credencia ninguém. Né? Lógico que você vai olhar e tal e vai investigar um pouco, mas não credencia. Eu acho que a coisa que mais credencia uma pessoa a vir para sua empresa hoje é a capacidade dela de criar relacionamento e a capacidade dela de se desenvolver e prosperar com o seu negócio. Você tem que fazer essa avaliação. E não buscar uma pessoa só por empatia. Porque a gente como empreendedor comete muito esse erro. Você julga as pessoas, você faz um pré-julgamento da pessoa e não avalia a capacidade técnica dela. Muitas vezes você não avalia a capacidade. Lógico que é preciso um tempo, é preciso inserir no cenário, delegar funções, confiar para você fazer essa avaliação. Mas às vezes você falha nessa coisa. Então, outra coisa que geralmente a gente erra é que a gente atrai sempre as pessoas semelhantes e próximas, que conhecem daquilo que a gente conhece. E na empresa você precisa diversificar. Você precisa trazer pessoas que dominem assuntos que você não domina. Não domina. Esse é o ideal. Eu hoje eu me sinto numa situação muito confortável. Tenho me sentido muito confortável porque meu filho, o Ramon, assumiu a parte financeira da empresa. Sempre foi um gargalo que eu não dominava, Duda. Nunca tive desejo de conhecer a fundo. Tá? Mas é um fato que precisava. Então a gente sempre terceirizava esse serviço. Agora eu tenho uma pessoa que domina o serviço. Então o empreendedor tem que estar atento a isso. Você não consegue sozinho fazer o seu negócio prosperar. Você vai precisar sempre de alguém, de pessoas ao seu lado. Mas se vai contratar, que traga pessoas que dominem assuntos que você não domina. Tá? E que consigam proporcionar a você liberdade para você pensar e desenvolver outras coisas. Você ser ali aquele líder que tem a cabeça pensante, né, para a prosperidade da empresa, para o aumento de vendas, ou uma diminuição de custo em alguma situação, que isso é uma coisa importante também quando a gente fala em empresa, né? A gente fala ali só em pensar em aumentar vendas, mas tem um gargalo muito importante dentro da empresa também, Ronaldo, que é a questão dos custos delas, né? Quando a gente tem e isso acontece muito dentro da E-Free, né? A gente tenta a diminuir desperdício, diminuir gasto de alguma determinada coisa, porque tem dois pontos importantes, né? Como a E-Free é uma empresa de comida, que trabalha com comida, né? A gente pensa, a gente não pode estar desperdiçando porque tem muita gente passando fome. Não, e foge do seu propósito. E foge do propósito. Vende uma ideia de um produto que é saudável, que traz bem-estar, e você está gerando um gargalo. Então a gente pensa nisso também, né? Então tem várias questões importantes que se você tiver ali dentro da empresa a todo momento desenvolvendo todas as atividades, você não vai conseguir. Não consegue.
ser um bom líder e vai conseguir crescer. Não consegue. Né? E a questão da liderança, Duda, são exemplos, né? Não precisa você conhecer de determinado assunto, né? Mas às vezes no que você é bom, você dá referência de que você faz aquilo com excelência e com muito conhecimento, com muita capacidade, isso motiva as pessoas a fazerem também dentro dos segmentos, dentro das funções que ela precisa exercer, fazer dentro do mesmo padrão. Entendeu? O seu comprometimento mostra às pessoas também o grau de comprometimento que ela precisa estar. Exatamente. Se você tem uma empresa que você não acompanha os números, você não faz parte dos processos, você montou o negócio, mas você está viajando, você está distante, está curtindo, vem no final do mês só para receber e tal. As pessoas estão vendo que, poxa, o cara não está engajado, eu preciso disso, mas qual o grau de comprometimento que eu vou entregar esse negócio também? Lógico que isso é uma visão totalmente distorcida dentro de tudo que a gente fala aqui, porque independente do exemplo, do comportamento de outro, você tem que estar sempre fazendo o seu melhor para você buscar o seu crescimento pessoal. Não é porque o cara está fazendo errado, você tem que fazer errado também. E tem uma coisa bem legal, Ronaldo, que eu até deixei aqui nos nossos scripts, né? Que são muitos aí, né? Que são muitos, né? Mas a gente anota aqui para não fugir do geral. O script de um bom líder, é até um cara que eu gosto muito dele, eu conheci há pouco tempo, eu conheci através do Joel J, é o Christian, né? Que escreveu o livro A Tríade do Tempo. Ele fala que um bom líder e uma mentalidade de um líder empreendedor de fazer crescimento dentro da empresa a gente vê os gargalos, e esses gargalos eles são distribuídos de 3 maneiras. As atividades dentro da empresa que são urgentes, as atividades que são importantes e as atividades circunstanciais. As atividades circunstanciais são aquelas atividades que geralmente levam 1/3 do tempo da empresa. São as coisas banais. Banais, e isso toma muito tempo. E essas atividades, um bom líder, ela tem que ser delegada para alguém resolver. Essas atividades circunstanciais são as atividades que são resolvidas de maneira mais fáceis. Tá. Né? Elas estão abaixo das atividades ali importantes, das atividades urgentes. São necessárias do dia a dia da empresa, mas Isso. Você não precisa estar perdendo ali 20, 30% do seu dia organizando resolvendo um problema assim, né? Então, exemplo, trazendo como exemplo aqui para mim, né? Dentro da empresa, a gente tem algumas atividades circunstanciais que pode acontecer, né? Que não necessariamente o líder precisa estar resolvendo. Então, exemplo, a mercadoria atrasou de chegar. O que é que vai se fazer? Aquela mercadoria não chegou, está necessitando na loja. Não tem necessidade de um líder tá ligando para a empresa porque a mercadoria não chegou. É uma atividade, conferência da mercadoria. É uma atividade circunstancial que pode acontecer ou não. É uma atividade, algo que aconteceu. Né? Isso aí resolve de outra maneira. É uma atividade bem simples de ser resolvida, mas resolve de outra maneira. Né? Um líder não precisa estar tomando tempo ali para conferir a mercadoria, ver que a mercadoria não chegou. Né? É uma atividade banal que uma pessoa que não está no patamar mais acima, ela consegue resolver. E a grande maioria das vezes ele coloca, Ronaldo, que 1/3 do tempo são perdidos em atividades circunstanciais. Atividades básicas. Básicas. E aí o líder tem que saber delegar, porque ele não precisa resolver essas atividades básicas. E a gente vê muitas empresas e muitos líderes hoje querendo resolver tudo. Tudo. Não sabem delegar funções. Não sabem delegar funções. E aí ele coloca as outras, né, que são atividades urgentes, que tem que ser resolvidas ali nas primeiras horas do dia, né? Um exemplo, trazendo para o seu exemplo aí. Então, exemplo, tem um cliente lá que tem que ser atendida já há alguns dias e aí está estourando o tempo para atingir aquela meta. É uma atividade urgente. Você tem que resolver ali quando chegar na empresa, colocar alguém como prioridade. Uhum. E tem algumas atividades que a gente toma como atividades importantes, que não são atividades tão urgentes, mas elas têm que ser desenvolvidas ali no transcorrer daquele dia. Fazer uma postagem na rede social. Isso, entendeu? É uma atividade que é importante, mas não é uma atividade urgente. Eu acho que tudo que o Christian, né? O Christian. O Christian fala E foi um dos livros mais vendidos do Brasil, viu, Ronaldo? Eu acho que ele fala Tríade do Tempo. Muito aí sobre planejamento, né? Eu acho que você criar um plano
de ações dentro da sua empresa ajuda bastante a resolver esse gargalo. Um plano de ações e funções. Muitas das vezes isso acontece porque as pessoas não sabem avaliar se as atividades são importantes, urgentes ou circunstanciais. Eu acho que falta, Duda, dentro de todos os ambientes hoje. Dentro da empresa, dentro da família, dentro da relação de amizades. Eu acho que falta muito o poder da comunicação. Muito. Eu acho que dentro da empresa, dentro da família, você explanar de forma emocional, lógica, coerente, o seu ponto de vista. Onde estão acontecendo os erros. Então, eu acho que o saber delegar as funções é difícil para o empreendedor. Eu saber me comunicar. O cara ele vem com a cultura de que eu sou dono e eu tenho que mandar você fazer isso. E às vezes aquela pessoa não entendeu a mensagem do mandar. Não. Então eu acho que acontece essas falhas. Eu, como empreendedor, às vezes eu ouvindo isso, eu me policio também. Eu falo, poxa, uma conversa teria resolvido isso, a direção, o que é prioridade, o que é fundamental e o que é desnecessário, circunstancial. Às vezes a pessoa que está trabalhando com você, está ali do seu lado na sua empresa, ele não tem a consciência disso. E para ele é mais rápido fazer o mais fácil do que ele fazer o que vai gerar maior demanda. Talvez o de maior demanda gere mais necessidade, mais urgência para a empresa. Mas com a conversa, às vezes, com direcionamento, essa coisa tomaria um rumo. Muito acontece, Ronaldo? Eu sou professor, né? Eu dou aula. E a gente vê hoje, dentro das faculdades, dentro de uma pós-graduação, pessoas que são analfabetas funcionais. Ela sabe escrever, sabe fazer tudo ali, só que ela não sabe conectar informações. Você quer concluir esse raciocínio? Porque veio um negócio na minha cabeça aqui pesado. Falha aí que vai contribuir. Ô Duda, se essa capacidade fosse fácil de se adquirir e tivesse disponível para todos, eu acho que todo mundo era empreendedor. Era empreendedor, né? Todo mundo era empreendedor, porque virar a chave e você assumir responsabilidades, não que essas pessoas não assumam, mas você ter uma sequência lógica de prioridades, assumir responsabilidades, ter criatividade, ser inovador, eu acho que tem tudo muito a ver do que você está falando aí. Dos líderes, né? Isso é pro cara que é empreendedor. Então, assim, infelizmente, eu posso estar até falando uma besteira, estou falando aqui do meu ponto de vista, às vezes você estuda para cumprir funções. Nós somos treinados para cumprir determinadas funções. Não me entendam mal, pelo amor de Deus. Eu não estou descredenciando ninguém. Até porque para você chegar a um nível desse, de estar dentro de uma faculdade, adquirindo conhecimento e exercer uma profissão, você tem que ser bom. Só que você acaba sendo especialista. E para o cara ser empreendedor, ele tem que ser generalista. Perfeito. Tá entendendo, Duda? Eu acho que o cara ele não tem que dominar um assunto, ele tem que dominar vários assuntos. Vários assuntos. Porque ele vai passar por muito processo. E assim, você está preparado para passar pelos processos? Será? Você está preparado? Tá preparado? Entendeu? Então, a faculdade não prepara a gente para isso. Não prepara. Eu vou falar da minha experiência própria. Eu fiz 2 faculdades, não concluí nenhuma das 2. A primeira eu fiz uma faculdade de geologia, faltei um ano para sair, eu vi que não era o segmento que eu queria, não ia ser um cara feliz. Depois eu acabei sendo conduzido para a política, trabalhei um tempo dentro da política e eu tinha o propósito de ser candidato a vereador e fui estudar serviço social. Eu lembro que aí eu te vi até na faculdade, lá na minha faculdade e tal, quando começou o curso de educação física, aí passou a ser obrigatório. Aqueles professores que tinham grande experiência, mas não tinham formação, a ter uma formação, ter um curso. E aí eu lembro de vários da geração lá. E eu fui fazer um curso de serviço social. E foi incrível para mim, porque era um curso discursivo, era um curso que você debatia coisas que eu acreditava e que eu não acreditava, coisas que eu entendia e que eu não entendia. Então, foi discursivo. Então, eu sei da dificuldade que é você
trilhar uma carreira acadêmica. É muito difícil mesmo. E é assim, sinceramente, eu admiro demais quem seguiu por esse caminho. Até porque nem todo mundo pode empreender também. Exatamente, Pessoas tem que ter pessoas cuidando de todos os segmentos. De todos os segmentos. Mas eu saí dessa época da faculdade, Duda, dizer assim, preencheu uma nota fiscal. Você não sabe. Você não sai da faculdade sabendo preencher uma nota fiscal. Às vezes você faz um curso de economia, de contabilidade e não sabe fazer uma nota fiscal. Fazendo um cálculo básico. Eu tive uma profissional que trabalhou comigo, que era jornalista, e ela não sabia preencher o envelope de uma carta, para quem era o destinatário e quem era o remetente. Então, assim, existem coisas na vida que a gente só vai aprender apanhando. E exercitando e praticando. E o mundo de empreendedor líder apanha e apanha muito. Hein, Ronaldo? Apanha. E assim, eu vou dizer até, durante o tempo você mais apanha do que tem prazer. Ai. Às vezes você apanha mais. Agora, é prazeroso, porque quando você chega a ver as realizações que você conquistou, né? Você hoje, Duda, você olhar para trás, tudo que você passou, aí você hoje vê a carreira que você trilhou, o reconhecimento que você tem como profissional. Você vê as suas 4 pizzarias aí andando. Você já imaginou que você poderia ter uma unidade em São Paulo, cara? Imagina, num bairro nobre de São Paulo, um filme em minha cabeça. Pra personalidade da Globo. Passa um filme em minha cabeça que da cidade da onde eu saí, né, do interior de Jacobina, e realmente é o propósito de Deus na vida e não tem como não ser diferente. Se você enumerasse três princípios só que te guiaram a chegar até aqui, aí eu falo assim, de forma generalizada, porque aí você ia falando da experiência de alunos seus, das dificuldades que tinham, que eram pessoas altamente técnicas, talvez, né, planejadas, não sei, mas sem grandes experiências dentro dessa área da mentalidade empreendedora. Eu não sei se era bem isso que você ia falar. Mas assim, com toda a experiência que você teve acadêmica, profissional na área de saúde, empreendedorismo e tal, se te pedissem hoje 3 princípios que te trouxeram até aqui, até a gente estar presente nesse podcast hoje, quais você citaria? Ronaldo, eu acho que os 3 princípios básicos ser honesto. Olha pra lá, que você tá falando pra ele agora. Pra lá, ó, pega essa aí. Pega essa. Ser honesto quando você tá na dificuldade é muito difícil. Imagine, quando você tá ganhando, você é rico, tem um dinheiro ali pra pagar tudo, ser honesto é muito fácil. Agora você ser honesto no meio da dificuldade. Então, honestidade acima de tudo. Acho que é um princípio básico para você trilhar, ser um bom líder e ser um bom empreendedor, é ser honesto na dificuldade. Perfeito. Eu acho que é um dos primeiros princípios. O outro princípio é você transbordar na vida das pessoas. Nas vidas da sua família e nas vidas dos seus colaboradores. Eu acho que isso foi uma coisa que me trouxe muito satisfação pessoal, de você ver uma pessoa que entrou com você de uma forma e hoje ela é um líder. Eu tenho pessoas que foi assim, entrou comigo ali gerenciando uma função e hoje é líder e hoje eu coloco para desenvolver várias atividades dentro da empresa. Eu transbordei na vida dela de alguma forma, né? Eu acho que isso é um dos dons, né, que Deus dá para líderes e empreendedores que realmente querem alavancar de alguma maneira. Ser honesto na dificuldade, transbordar na vida das pessoas. E a última eu deixo com você aí, para você fechar com chave de ouro. Não, aí você me jogou numa situação complicadíssima. Eu pedi para você três sugestões. Eu posso citar vários princípios aqui, Duda. Vários. Eu posso falar sobre equilíbrio emocional. Eu posso falar sobre equilíbrio emocional. Eu posso falar sobre caráter, como você falou. Caráter, né? Caráter é fundamental. É fundamental. O transbordar na vida das pessoas. Mas eu posso falar tem uma estrutura familiar. E assim, minha esposa tá aqui, tá assistindo a gente. E a noite hoje vai ser boa, tudo vai rolar. Esse podcast hoje
Foi demais. Assim, são muitos princípios. Eu acho que essa pergunta agora você me colocou em cash. Em cash? Em checkmate. Checkmate. Agora, eu acredito que o acreditar, você sonhar, você ter humildade de buscar conhecimento, ter humildade de pedir perdão quando você erra, você ter disciplina, bons hábitos, buscar estar sempre inserido nos bons meios. Cara, Ronaldo, é uma vitamina essas três aí de princípios aqui. Ter o caráter que a gente falou aqui, né? Isso, de cara, ser honesto na dificuldade. Eu até citar aqui, eu tenho muita referência na minha vida. Eu acredito que você também citou no podcast anterior que seus pais eram empreendedores no ramo alimentício, trabalhavam com o supermercado. O meu pai era um contador, ele era um cara técnico. E caramba, Duda, meu pai eu lembro bem quando eu estava começando a minha vida, começando a prosperar, eu precisava comprar um carro. E eu não tinha crédito para comprar esse carro, né? Não tinha dinheiro para comprar o carro, precisava comprar o carro financiado. E onde é que eu fui atrás para comprar o carro? Atrás de meu pai. Falei, meu pai, eu preciso da sua ajuda, que eu preciso financiar um carro, que eu preciso trabalhar. Aí meu pai chegou e falou, mas filho, como é que vai comprar um carro? Eu falei, não, o senhor não se preocupe, eu só preciso do seu nome, eu vou pagar o carro. E aí eu peguei o nome dele e fui financiar esse carro, Duda. Quando eu cheguei lá, o vendedor olhou para mim e deu risada. Falou, sim, mas como você quer comprar um carro a prazo numa pessoa que nunca comprou um liquidificador? Ele nunca tinha comprado a prazo na vida dele, Duda. Era aquele cara, ele era contador, né? Ele era o cara que geria bem o dinheiro dele. Então, assim, foi um cara que aprendeu e ensinou a gente, né? Que na dificuldade, mas com honestidade e integridade, você consegue prosperar. Então, isso aí pra mim foi um princípio que eu trouxe pra minha vida, pra vida dos meus filhos. É incrível. Você transbordar na vida das pessoas. Também. Isso aí é essencial. E uma coisa que você falou muito aí, é acreditar. Acreditar. Se Deus colocou esse sonho no seu coração, é porque Ele tem intenção de lhe dar. Imagine, um pai jamais ia mostrar alguma coisa pro filho se não tivesse a intenção. Então, acredite. Eu acho que essa é a melhor e o final que a gente pode fazer desse podcast hoje. Caramba, você me trouxe recordações aqui, momentos que eu tô fechando esse podcast emocionado. Viu, acreditar. Eu não sei se tocou o seu coração também, o meu tocou. E se tocou o seu, Duda, pô, vai lá. Compartilha, comenta, se inscreve no canal. DNA Cash. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio, hein?